e escolhido por Deus. Se fosse para que os homens escolhessem, ninguém escolheria Davi. Próprio Samuel, profeta, homem de Deus, homem que tinha uma visão, e quando ele chega na casa de Jessé, quem ele vê? Eliabe. Por que Eliabe? Porque o profeta estava ali para ungir um rei à altura de Saul. A Bíblia diz que Saul era um homem alto, que ele sobressaía, ele era, sobre todos, ele era muito alto, robusto, bonito. Não era qualquer pessoa que servia para ser rei. Então, quando ele viu Eliabe sobressaía aos seus irmãos. E estava adiante do seu pai, era um servo, servia ao seu pai. Quando Samuel viu, Samuel disse, certamente é este. Mas Deus disse, não é este, o meu escolhido. Irmãos, eu fico assim pensando, que se colocasse aqui uma escala, vou contar 3 aqui. Eu, o irmão Aelso e o presbítero Ananias. Se chegasse aqui uma pessoa especial para fazer uma escolha para qualquer carro no seio da sociedade, coitado de mim, irmão Aelso, ia levar uma lampada, porque todo mundo ia escolher o presbítero Ananias, homem grande, forte, bonito, porque essa é a nossa visão, é a visão carnal. Então, por isso que eu jamais seria escolhido se fosse pelos homens. E Davi era rejeitado, irmãos. Se vocês aprofundar na história de Davi, porque quando a gente prega, quando a gente fala sobre Davi, a gente só fala sobre o rei Davi. A gente fala sobre o salmista Davi. A gente só consegue falar de Davi quando Davi estava na glória, no topo, no alto da sua vida. Mas se nós aprofundarmos na história de Davi, nós vamos dizer que até Davi chegar a esse ponto, Davi ele sofreu perseguições, ele sofreu rejeição, foi humilhado, foi criticado. Por quê? Ele era o 8º filho de Jessé. Mas ele, lá na casa de Jessé, ele era considerado como um escravo. Ele era considerado como um bastardo, como um criado, e não como filho. Prova disso que quando Samuel chega, os 7 filhos de Jessé estão ao redor do pai. Mas aonde estava Davi? Lá no topo. E se nós aprofundarmos na história da época, se nós aprofundarmos na história da cultura na época, os filhos verdadeiros, legítimos, não fazia esse serviço que Davi fazia. Quem cuidava das lavouras, das roças, do gado, eram os escravos. E ele, como filho de Jessé, como menino, como qualquer outro menino, Davi tinha sonhos. E muitas das vezes ele contava para os seus colegas. E a história diz que um dos grandes sonhos de Davi era ser um soldado do grande exército de Israel. Porque a cultura na época era assim: um menino, com 5 anos de idade, ele ia para a academia para aprender. Porque a partir dos 18 anos, ele ia servir o grande
grande exército de Israel. Mas Davi não tinha esse direito. Porque tudo indica, a Bíblia não fala claramente. Nós não encontramos na Bíblia claramente a palavra dizendo que Davi era um filho bastardo. Mas todas as evidências nos mostram que Davi não tinha o mesmo tratamento dos outros 7 filhos. E uma das piores coisas que poderia acontecer, que naquela época um escravo, um criado, um empregado, não podia sentar na mesa junto com a família real. Então Davi nunca tinha sentado na mesa para fazer a refeição junto com a família. Então, a história nos mostra que Davi era excluído da família, rejeitado pelos seus próprios irmãos. Muitas evidências mostram isso. Quando Davi chega lá no campo de batalha, ele foi recebido com louvor? Não. Ele foi recebido com críticas, com ameaça. Os irmãos dele odiavam ele. Mas ele era escolhido por Deus, rejeitado pelos homens, mas escolhido por Deus. Veja bem o que Deus faz. O próprio Davi escreve isso. E quando ele escreve isso, ele não está falando de outra pessoa, ele não está contando a experiência de outra pessoa. Ele está falando dele, o que aconteceu com ele. Quando ele disse: Deus tira o homem do pó, do lixo, do monturo e coloca no meio dos príncipes. Ele está falando da vida dele. Ele está contando a história de quem ele era, aonde ele estava. A Bíblia diz que Deus tirou Davi de trás da malhada. Jamais Davi poderia, pela lógica, jamais Davi poderia ocupar um lugar de destaque como ele ocupou. Mas veja bem a história. A palavra de Deus se cumpre, irmãos. A Bíblia diz que aquele que humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Vejam bem, quando Samuel pergunta para Jessé, porque ele foi passando de um a um, se não era Eliabe, era o outro. E todo que ele ia apontando, Deus disse: não é esse, também não é esse, não é esse, não é esse. Aí acabaram os filhos de Jessé. Certa vez Samuel falou: meu Deus, o Senhor me colocou numa furada. O Senhor manda eu vim aqui ungir um dos filhos de Jessé, não é nenhum deles. E Deus disse: não, calma, Samuel. Faz uma pergunta para ele. Pergunta para ele se acabou todos os filhos dele. Irmãos, esse é o pior momento da vida de Jessé. Se a história que nós aprendemos é real, se Davi era um filho bastardo, este é um dos piores momentos na vida de Jessé, que ele havia de confessar o que é pior, o que pode acontecer de pior. A família está reunida, os filhos estão reunidos, a esposa está do lado, e todos ali imaginavam que Davi era só um criado. Todos imaginavam que Davi era só um pastor de ovelhas. Todos ali imaginavam que ele era só um empregado. Mas quando Samuel pergunta: acabou os seus filhos? Chegou a hora de revelar das piores coisas
que ele teve que confessar que Davi também era filho. Acabou os filhos? Não, ainda tem um. Aí quando disse, está no campo, cuidando das ovelhas. Samuel disse, ninguém senta nessa mesa antes que ele chegue. Olha bem, irmãos, a história, como está virando aqui o quadro, a história. Como eu sempre costumo dizer, falar de história, todos nós temos história, a nossa vida é construída de história. E muitas das vezes a história não é como ela começa, muitas das vezes a história é como ela termina. Veja a reviravolta que está acontecendo. Aquele que nunca tinha sentado à mesa, agora ninguém pode sentar na mesa antes que ele chega. E como é que era o preparo naquele tempo? Quando você tinha um convidado especial, era feito ali um banquete, e havia uma especiaria, que era um cordeiro. Era o cordeiro, tinha que matar um cordeiro e assar ele. O convidado de honra sentava na cabeceira da mesa. E o primeiro pedaço do cordeiro era para aquele convidado de honra. Era a coxa do cordeiro, era dado para aquele convidado de honra. Ninguém senta na mesa enquanto o escolhido de Deus não chegar. E quando Davi chega, Samuel unge ele na presença de todos os seus irmãos. Ali foi um tapa na cara de todos que humilhava Davi. E Samuel disse, você, Davi, agora senta na cabeceira da mesa. E os irmãos ali presenciando tudo, a família presenciando tudo. Vai lá, tira a coxa do cordeiro, coloca no prato de Davi. E ali todo mundo assistindo o que Deus está fazendo na vida de Davi. Irmãos, a minha vida, a sua vida, a nossa vida, a nossa história não é diferente da história de Davi. Nenhum de nós que estamos aqui, eu gostaria que você abrisse agora a sua mente para o que eu vou te dizer. Nenhum de nós que estamos aqui sentados nesta cadeira, eu aqui com esse microfone, eu não merecia, irmãos, estar aqui. Você não merecia estar sentado nesta cadeira. Você não merecia estar falando esse nome lindo que você fala, que é Jesus de Nazaré. Você não tinha condição, nenhum de nós tinha condição de abrir a nossa boca e dizer, somos salvos em Cristo Jesus. Pastor, mas por quê? Porque, irmãos, a salvação não era para nós. Jesus não veio para salvar nós. A salvação era para os judeus. Nós somos considerados como gentios. Graças a Deus que os judeus rejeitaram Jesus e nós, pela fé, abraçamos a Jesus. Eu era bastardo. Você não era filho. Entende isso? Você jamais poderia dizer que era um herdeiro de Deus. Você jamais poderia dizer que era uma herdeira de Deus. Nós jamais poderíamos estar sentados na mesa todo primeiro domingo do mês, ceando com o Senhor. Jamais nós teríamos esse direito, isso não era para nós, porque nós éramos bastardos, nós éramos rejeitados, nós éramos escravos, e como escravos jamais nós teríamos esse direito. Mas graças a Deus que os judeus rejeitaram e o véu do templo se rasgou
E Jesus morreu na cruz do Calvário, derramando seu sangue, para todos aqueles que nele creem, não pereça, mas tenha a salvação. Pensa, dê uma olhadinha. A não ser aquele que já nasceu no berço, já nasceu na família real. Mas todos nós que estamos aqui, é só dar uma olhadinha para trás. Quem era você? Aonde você estava? De onde Deus te tirou? Não sei se você lembra, mas eu me lembro. Quando Jesus me tirou, eu estava no centro de Umbanda, 7 anos. E ali eu era chamado de cavalo do diabo. Muitas das vezes o guia baixava ali e disse: você não pode fazer o que você quer, porque você é meu cavalo. E Jesus foi lá e me tirou e me colocou aqui nesse lugar de destaque. Então, meus irmãos, devemos nós agradecer a Deus. Agora Davi está sentado na cabeceira da mesa. Ele agora, o rejeitado, o humilhado, agora está sendo exaltado. Porque o Deus que nós servimos é o Deus que exalta e é o Deus que abate. Tem muitas pessoas que andam com o nariz empinado, porque tem uma casa melhor, porque tem um carro melhor, porque tem uma roupa melhor, porque tem uma condição financeira melhor, porque tem uma família, de exemplo. Anda de nariz empinado. Mas temos que tomar cuidado, que o mesmo Deus que nos exalta é o mesmo Deus que nos humilha, é o mesmo Deus que nos abate. Não podemos deixar o orgulho tomar conta de nós. Devemos permanecer humildes, porque a Bíblia diz que Deus resiste os soberbos. Você pode ser uma pessoa soberba na casa de Deus, não tem problema nenhum. Você pode andar com seu narizinho empinado, achando que você é melhor que todo mundo. Chega na igreja, não dá um abraço no irmão, não dá um abraço na irmã, não cumprimenta. E Deus te resiste. Você pode ficar dentro do templo, mas só tem uma coisa que eu vou te dizer. A Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas a graça vai ficar com os humildes. A graça de Deus só é recaída sobre aquele que se humilha. O exaltado jamais será agraciado, porque se tem uma coisa que Deus não ama, é a soberba. Mas Deus gosta quando a pessoa coloca a boca no pó e reconhece que não é nada e que Ele é tudo. Agora, se Davi, ele alcançou toda essa glória, quando nós falamos, Davi foi ungido 3 vezes. Isso nunca tinha acontecido na história. Apesar de ele ser o 2º rei, mas isso não voltou a acontecer depois. Davi é um homem reconhecido mundialmente. Todas as religiões reconhecem que Davi foi um dos maiores. Deus tirou ele do lixo e colocou no lugar de destaque. Este mesmo Deus é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. E se você tem passado ou está passando pelas humilhações da vida, baixa a cabeça não. Continua alegre, feliz, glorificando o nome do Senhor, porque Deus vai tirar você desse estado que você está nele. A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Se você se humilhar, Deus vai te tirar dessa situação que você está e vai te colocar num patamar aonde Ele quer que você esteja. Mas você precisa continuar humilde. Rejeitado pelo marido, pela esposa, pelo pai, pelos filhos, pelos irmãos, pelos vizinhos, pelos colegas de trabalho, pelos colegas de escola, ou por onde você passa, se você é rejeitado, fique sabendo que isso é bom. É maravilhoso quando o mundo te rejeita. Isto prova que você é um amado de Deus, que você é uma amada de Deus. Se o mundo te odeia,
Se você está sendo humilhado, acusado, perseguido, caluniado, glorifica a Deus. Isso prova que o mundo não te ama, porque você é um escolhido, porque você é uma escolhida de Deus. Agora, esse Davi que nós estamos falando nele, esse homem tinha tudo, irmãos. Preste atenção, estou terminando aqui. Esse homem tinha tudo. Esse homem poderia até imaginar, né, que ele nem precisava de Deus. Eu me lembro que, uma certa época, eu entrei, né, em uma delegacia e vi uma frase que me chamou a atenção, que eu nunca esqueci dela. Estava escrito lá assim, ó: na hora do perigo, o homem lembra de Deus e da polícia. Quando o perigo passa, o homem esquece de Deus e fala mal da polícia. Olha que frase. Isso acontece com muitos de nós. Agora, vê o que esse homem está ensinando para nós aqui, o que eu acabei de ler. Ele disse: uma coisa eu pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa viver todos os dias na casa do Senhor. Possa viver na casa do Senhor todos os dias, observando as maravilhas do Senhor e aprendendo no seu tempo. Irmãos, esse homem tinha tudo. O que levou esse homem a gostar tanto da casa de Deus? Ele não tinha necessidade de nada. Nós precisamos aprender com esse homem. Porque o que acontece com nós é simples e prático. A gente está desempregado, está todo dia na casa do Senhor, pedindo a Deus uma porta de emprego. Quando Deus abre a porta de emprego, o que a gente faz? A gente some do tempo. Não vem mais para o tempo. Está doente? Está todo dia o presbitério por mim aqui, me unge aqui. Sarou! Casa de Deus fica distante, está nem aí. Está com problema na família? Está todo dia na igreja, implorando. O problema é resolvido? A casa de Deus fica distante, some da casa de Deus. Mas a missão desse homem para nós. E nós aqui estamos falando de um rei, irmãos. Entende a dimensão disso? Nós estamos falando de um homem que nunca houve necessidade. Não havia necessidade para esse homem. Ele tinha tudo o que ele queria. E era na hora. Mas ele disse: uma coisa eu pedi ao Senhor e buscarei, para que eu possa viver todos os dias. Olha o que está dizendo. Que é só na terça, que é só na quinta, que é só no domingo. Ele está dizendo que queria morar na casa de Deus, observando, né, os seus preceitos, as suas maravilhas, e aprendendo na casa do Senhor. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Você precisa vir para o templo trazendo contigo dois objetivos, duas finalidades. Primeira, você vem fazer aqui o quê? Mostrar o seu camarim, a roupa, seu paletó, sua gravata, seu cabelo? Não. Aqui não é lugar disso, aqui não é um parque de apresentação. Isso aqui é a casa de Deus. Seu objetivo principal, é claro, que é o momento de nós rever os irmãos, né? Mas o seu objetivo principal é adorar o Senhor. E veja bem, Davi não adorava o Senhor pelo que ele tinha. Ele não adorava o Senhor pelo que Deus fez por ele. Não, ele adorava o Senhor pelo que Deus é. Então o primeiro objetivo, meu irmão, minha irmã, é adorar a Deus. E os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. E é isso que esse homem fazia. Ele não fazia como muitos de nós. Senhor, se o Senhor abrir a porta do emprego para mim, eu prometo o Senhor de ser fiel na sua casa.
Senhor, se o Senhor me der um casamento, eu prometo ao Senhor de ser fiel. Senhor, se o Senhor me der isso, eu prometo. Não é nada disso, meus irmãos. Se Deus te der, adore Ele. Se Ele não te der, continua adorando Ele, porque Ele é Deus. Deus sem mim, Ele continua sendo Deus. E eu sem Deus, eu não sou nada. Coloca isso na sua mente, na sua cabeça. Deus sem você, Ele continua sendo Deus. Mas você sem Deus, você não é nada. E Davi sabia disso. E é isso que Davi está falando conosco aqui. Olha o desejo do coração desse homem. Esse homem não vinha no templo para buscar casa, para pedir carro, para pedir casamento. Nada disso, porque tudo isso ele tinha. Ele não vinha na casa de Deus buscar fama, nome, porque tudo isso ele tinha. Ele vinha para a casa de Deus porque ele tinha alegria. Ele tinha prazer de adorar a Deus. Ele vinha para adorar a Deus. Observar as maravilhas que Deus faz. E o segundo propósito de Davi, que tem que ser o nosso segundo propósito, é aprender. Templo é para isso. Você vem no templo para isso. Para adorar e aprender. Adorar e observar. O que Deus está fazendo aqui no nosso meio? Você não imagina esses poucos momentos que nós estamos aqui, o que é de livramento que Deus está dando para você, para alguém da sua família. Você não imagina a fúria do diabo contra você, contra tudo que você tem, contra os seus familiares. Mas enquanto você está aqui, Deus está aguardando tudo que é seu, sua família, os seus, a sua vida, a sua história. Deus está zelando por você. Então vamos aprender com esse homem. Não vamos desprezar a casa do Senhor, não. Vamos pedir a Deus. Outra coisa que Davi pediu ao Senhor, um espírito voluntário. O que é isso? É que eu, você e nós devemos pedir. Eu não posso ser aquele carrinho de mão que vem para a igreja e sai empurrado. Vamos. Não, irmãos. Eu tenho que vir para a casa de Deus por livre e espontânea vontade. E não posso ser um jegue daquele também lá da Bahia, né? Que só vai puxar, tem que puxar. Eu preciso servir a Deus por livre e espontânea vontade. Eu estou aqui, eu poderia estar em qualquer outro lugar. Sabe por quê? Porque eu tenho livre hábito. Deus nunca me obrigou a vir para a casa dele. Deus nunca me obrigou a servir a Ele. E eu tenho certeza também que nunca aconteceu na sua vida. Davi mostra isso para nós. Ele disse assim: a minha maior alegria quando alguém me convidava para ir para a casa do Senhor. E ele exalta dizendo, né? Adore o Senhor com alegria, louve o Senhor com alegria. Paulo volta a escrever isso no livro de Coríntios. Deus ama aquele que dá com alegria. Tudo que você for fazer para Deus, meu irmão, minha irmã, faça com alegria. Não faça por necessidade, ou com tristeza, ou com dó. Não por nada, faça por alegria. Eu vou na igreja para alegrar o pastor, o presbítero. Não faça isso não. Vai para qualquer outro lugar, se a sua intenção é essa. Vem para a casa de Deus para adorar o Senhor e para observar as maravilhas do Senhor e aprender com Ele. Isso aqui é uma sala de aula, irmãos. Isso aqui é uma faculdade do Espírito Santo. Não para ensinar as coisas da terra, mas para ensinar as coisas do alto, dos céus. Então, todo dia que eu venho no templo, eu aprendo algo diferente, olhando para o presbítero, aprendendo, porque a Bíblia diz que é assim, é aprendendo uns com os outros. Que Deus em Cristo venha abençoar a sua vida, minha irmã. Que Deus em Cristo venha abençoar a sua vida, meu irmão. Venha abençoar a minha vida, a vida dos meus filhos, dos meus familiares. Que a gente possa criar isso no coração da gente. O desejo de estar na casa de Deus. Se o culto começa às 7 horas, 6h30 a gente já está na porta esperando o porteiro abrir. Era um desejo que Davi tinha.
Foi o que ele pediu ao Senhor e foi o que Deus deu para ele. Vontade de morar na casa de Deus. Ele não queria só vir nos cultos. Ele queria armar sua tenda dentro da casa de Deus. E ali ele ficar sentado ali só observando, que maravilha, né? Ei, Deus maravilhoso. Ei, Deus grande, poderoso. E aprendendo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Que você saia daqui nesta noite com esta palavra. E observando. Talvez você perde tempo seguindo tantas coisas, né? Seguindo um cantor, um pregador famoso, uma história, uma série, qualquer coisa. Mas procura seguir os heróis da Bíblia, para que você possa aprender algo com eles. Porque eles têm exemplo para nos dar. Essas pessoas que a gente fica seguindo por aí nas redes sociais, isso não tem exemplo nenhum para nos dar, irmãos. A mídia só traz desgraça, só problema, né? Só contenda, só coisas que não prestam. Mas vamos seguir esses heróis da Bíblia, como Noé, né? Como Abraão, como Isaac, como Jacó, né? Como Elias e os demais profetas de Deus. As mulheres de Deus também, vocês mulheres, tem muitas mulheres da Bíblia que vocês podem seguir. Sara, né? Rebeca, tantas as mulheres, Débora, tantas as mulheres da Bíblia. Raabe, né, que escondeu os espias de Deus e foi agraciada. Então são tantas mulheres na Bíblia que vocês podem seguir. E que você esteja na casa de Deus, não perdendo o seu tempo, mas aprendendo de Deus. Que você possa criar esse desejo de estar também morando na casa de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo